Josu, ele é presbítero da Assembleia de Deus, ali na Cidade Baixa. Eu creio que aqui a maioria dos irmãos já conhecem, né? O nosso irmão. E ele vai ser o mensageiro de Deus para nós nesta manhã. E eu quero que você esteja atento para que você possa estar absorvendo aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Amém? Para que a palavra de Deus fique guardada em nossos corações. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Estou alegre por retornar ao retiro, mais um dos retiros dessa congregação. Amados irmãos da Igreja Batista Monte Hermon, Deus em Cristo continue abençoando, fortalecendo todo esse ministério, pastor George. Em nome de Jesus, sou grato a Deus por estar vendo outras pessoas aqui, pessoas novas também participando desse retiro. Glórias a Deus. Quero louvar a Deus pelos demais obreiros. Em nome de Jesus, está conosco. Está conosco também a minha digníssima esposa, a irmã Cláudia. Ela traz com ela Laura, 7 meses de gravidez. Louvado seja Deus. Também Silas, o missionário Mirim está ali. Nosso irmão Joelso também, o missionário Joelso. Gemilson está lá no final. Veio conosco, nos acompanhando para interceder também. Em nome de Jesus. Vamos ganhar tempo. Eu peço a você, em reverência à palavra do Senhor, fiquemos de pé. Pegue a sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, onde está inserido, na verdade, a divisa, o tema deste retiro. Primeira de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero saber de todos os irmãos aqui presentes, qual é a nossa divisa? 1, 2, 3. Não, o tema, né? Sim, o tema. 1, 2, 3. O poder destruidor do pecado. Glórias a Deus. Jesus é bom. Leiamos então. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. Mas eu quero, antes disso, ler capítulo 1, versículo 1 também. Que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a Alma. Contra a Alma. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos ser gratos ao Senhor por essa oportunidade graciosa, Senhor, de estarmos reunidos para bendizer e exaltar o Teu nome. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as nossas mentes agora sejam levadas cativas aos Teus pés. Os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir a Tua voz, o nosso coração como terreno fértil, Senhor, ao ser lançado a semente, que a Tua palavra possa brotar a 30, 60, 100, mas não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz, diz o Senhor, a qual for enviada. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra produza em nós, Senhor,
aquilo a qual tu queres realizar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, é o que nós oramos, agradecidos. A igreja que crê diz. Amém. Podem se assentar. Eu prometo ser rápido e objetivo, é o que eu prometo. Só não posso garantir. Não, pastor João? Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Queridos e amados irmãos, falar desse poder destruidor do pecado é algo que nós já sabemos, temos a consciência. Fala de um poder e nós temos a consciência que quando se há a existência de um poder, ele emana de algum lugar e com um objetivo, em atuar, seja de forma benéfica ou maléfica. Mas falando das coisas espirituais, nós sabemos, queridos e amados irmãos, tratando-se do poder destruidor do pecado, esse poder ele só entra em ação quando ele encontra espaço em nossas vidas, quando há legalidade para isso. Quando não há espaço, não há legalidade, esse poder ele jamais triunfará sobre as nossas vidas, mas sim o poder em que a igreja desfruta, a igreja de Cristo, que é o poder de Cristo Jesus em ação com o poder do seu sangue, que é o poder purificador de todo o pecado. Mas, queridos e amados, essa epístola, qual for escolhida, algo nos chama a atenção, a forma em que Pedro, ele se dirige aos estrangeiros dispersos. Observe que a mensagem não está direcionada a um povo, somente a uma pessoa, algumas pessoas, seja um povo da Judéia, ou o povo de Samaria, ou de Jerusalém, aos dispersos. Está ligado à igreja primitiva, aos demais irmãos, que nesse momento, no período em que Pedro ele começa a escrever, a igreja de Cristo está sofrendo perseguições, está sofrendo afrontas, e tudo aquilo com um único objetivo, de gerar retaliações, para que não haja a propagação do Evangelho, para que não haja, na verdade, o êxito a qual o próprio Deus, por intermédio da sua palavra, tenha realizado no meio daquele povo. Isso serve para cada um de nós, porque essa palavra, quando Paulo ele escreve, ele chega ao ponto de dizer que a palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Quando se trata de uma espada mais afiada, espada de dois gumes, nós sabemos que ela corta de um lado e de outro. Seja o lado que ela pegar, ela corta. Ela tem esse poder de cortar. Mas falando de dois gumes, fala Antigo e Novo Testamento. Se você corre para o Antigo Testamento, o Pai fala contigo. Se você corre para o Novo Testamento, o mesmo Senhor está falando contigo, com a igreja dele, cuidando, restaurando, com o objetivo de nos mantermos fortalecidos no Senhor. E Pedro ele tem essa preocupação, porque ele sabe que a igreja do Senhor, os cristãos estão sofrendo todo e qualquer retaliações, perseguições, e naquele período, o governador de Roma, nosso querido Nero, para não chamá-lo de outra coisa, mas ele ali com o único objetivo de querer restaurar Roma, ele na verdade procura como objetivo uma artimanha, pôr Roma em chamas. E com tudo isso ele arquiteta todos os seus projetos, nos diz a história que tudo isso com o único objetivo de
demonstrar que ele iria restaurar Roma. Mas aí os cristãos estavam ali juntamente, buscando a presença do Senhor, propagando a palavra. Mas algo acontecia no meio cristão que até hoje é realizado em nosso meio. E Nero buscava sempre algum ponto para querer condená-los, com o único objetivo de implantar o seu sistema, de implantar o seu governo e botar as suas diretrizes. Mas havia um povo que já era regido não por um mero rei, não por um mero sacerdote, mas sim o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vela pela sua palavra e aquele que cuida da sua igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja está sob o domínio não é de um rei, e sim do Rei dos Reis, aquele que está acima, aquele que constitui, aquele que destitui, aquele que faz assentar, aquele que faz levantar, aquele que dá vida e aquele que tira a vida. Então a igreja tem um dono, tem um Senhor. E Pedro, tendo essa consciência, Pedro começa a escrever para todos os cristãos da época. E aí, queridos e amados irmãos, era realizado a Santa Ceia. E a Santa Ceia, nós sabemos que nada mais é do que um memorial do Senhor. E nós temos a compreensão que a Santa Ceia não... O que é que celebra a Santa Ceia? Quem sabe me dizer o que celebra a Santa Ceia? É o nascimento, é a morte de Cristo? É o que mesmo? Até que o Senhor venha. Para que possamos ter a consciência daquele sacrifício de Jesus. Mas haviam, como há entre nós, dois produtos que são utilizados para simbolizar, que é o pão e o sangue. E o vinho, na verdade. O vinho que simboliza o sangue, o pão que simboliza o corpo. E na celebração da ceia, os próprios cristãos, eles falavam que era o corpo de Cristo, ao qual está escrito. Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, e nos traz essa instrução. O pão que representa o corpo, e o vinho, o suco da uva, que representa o sangue. Então eles pegavam ali, na verdade, aquele ato de celebração, e na verdade também era chamado a Santa Ceia, o culto do amor. Os cristãos andavam em tamanha comunhão, que era denominado aquele momento de comunhão, culto do amor. E eles então tinham a compreensão que aquela celebração era como se sacrificasse uma criança e despedaçasse ela e desse da carne e do sangue. Mas na verdade não era isso que era realizado. E o amor e a comunhão dos irmãos era tão grande que até o próprio Pedro, nas finalizações dessa primeira epístola, ele fala de nós saudarmos os nossos irmãos com ósculo santo. E todos sabem que o ósculo santo é um beijo no rosto. Então essa comunhão era tão tamanha no meio do povo, que eles queriam, na verdade, desvirtuar isso, dizendo que era um culto prestado à leviandade, ao sexo, aos prazeres carnais. Mas Pedro, tendo todo o seu cuidado, instruindo a igreja, e quando chega no capítulo de número 2, versículo de número 11, a qual nós lemos, o tratamento de Pedro para com a igreja, para com os irmãos, ele não chama, dispersos, ele não em momento algum, ele diz, olha, descuidados, olha, vocês que não são vigilantes, não. Ele traz uma palavra de amor, ele chama todos os nossos irmãos de amados. Amados, peço-vos, é um pedido, é uma petição, daquilo que ele recebeu, daquilo que ele aprendeu, de como ele trilhou diante de Cristo Jesus. Ele agora traz os seus ensinamentos, porque Pedro é um referencial de Cristo no meio da sociedade. Então ele diz, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Quando ele diz a peregrinos e forasteiros, ele quer trazer a nossa memória que a quem ele está dirigindo esta carta, esta epístola, ele não está dirigindo a pessoas que são residentes, que são pertencentes a esta terra. É alguém que pertence a um lugar. É alguém que está, na verdade, que tem um endereço diferente. Não são moradores da terra, são peregrinos. São aqueles que estão de passagem. Não são aqueles que pertencem a esta terra, mas sim pertencem a Nova Jerusalém. A Jerusalém de Deus.
Então ele trata com peregrinos, como forasteiros, aqueles que estão de passagem. Ele está dizendo, olha, é necessário ter cuidado. E ele chega ao momento de dizer que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Vos abster, essa palavra abster-se, a minha pergunta é, se eu quero abster-me deste pão, como exemplo, é para eu tê-lo perto de mim ou distante de mim? Quando você quer se abster, é algo que você quer ter perto ou manter distante? Então, se é algo que você precisa manter distante, isso é ganho ou perda? Ganho. É perda. Se é algo que você mantém distante, não é ganho. Não está no seu poder. Está distante de você. É perda. Então é algo que você tem que se abster. É algo que você tem que abrir mão. E é uma perda com ganho. Porque aquilo que você vai se abster, daquilo que você vai se abster, o objetivo é você ter comunhão, você ter vida com Deus, você ter uma vida transformada, você ser alguém diferente. Tudo isso te leva, tudo isso te conduz a uma comunhão com aquele que é santo. Só que nessa epístola, Pedro ele começa sempre a instruir os irmãos acerca da sua conduta, do amor fraternal, de viver uma vida de santidade e fazer a diferença. Os irmãos tendo a consciência, eu cheguei a escrever aqui, abster-se é o verbo intransitivo e pronominal. Significa impedimento da realização de qualquer atividade, cargo, serviço ou direito. É a decisão de privar-se, de tomar uma decisão. É a decisão de privar-se, de tomar uma decisão. Escolha ou executar determinada ação. Quando você se priva, quando você se abstém, você está no momento em que você está cada vez mais abrindo mão, você está tomando uma decisão. E toda decisão na caminhada cristã, tratando-se de santidade, tratando-se de comunhão, de oração, de entrega, de jejum e de busca, sempre vai requerer de você uma atitude, sempre vai requerer de cada um de nós uma decisão. E quando você toma a decisão de ser aquilo que Deus quer que você seja, Deus ele toma uma atitude em poder lhe socorrer, lhe ajudar e lhe manter de pé, para que você em momento algum venha vacilar. O papel de Deus é dar ordem aos seus anjos a teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar do mal, porque queremos nos separar, queremos viver uma vida de santidade, queremos viver uma vida de comunhão, queremos nos abster, queremos nos distanciar, queremos abrir mão daquilo que não nos mantém em total comunhão com os céus. É de tudo aquilo que é impuro, é de tudo aquilo que não é louvável. E aí Pedro diz, vocês são peregrinos, como a peregrinos e forasteiros, como alguém que não pertence, está de passagem. Você precisa fazer a diferença. Você não vai estar aqui para sempre, mas por onde você passar, você precisa deixar a marca. Você precisa deixar a diferença. As pessoas que aqui estão, que não conhecem, precisam saber que vocês têm um dono e que vocês não buscam esta pátria, mas vocês estão buscando uma outra pátria que não está aqui, mas já está reservada para cada um daqueles que se abstêm, daqueles que vivem uma vida de santidade. Esse é o objetivo, igreja. Nós estamos atravessando um presente século em que nós vemos aqueles que levam o nome de igreja, aqueles que levam o nome de cristãos, aqueles que levam o nome de gospel, fazerem tantas coisas que nós que estamos caminhando em direção a Cristo,
em busca da santidade, somos cada dia mais confrontados. Confrontados no nosso trabalho, na escola, dentro de casa, na vizinhança. Mas como assim? Quando você procura se abster, quando você procura levar uma vida de retidão, de santidade, sempre tem alguém que não anda, que não faz, que não pratica, e outros daqueles vêm e põem você como lhe impressionar na parede e dizer: ah, se você é crente, se é assim que é crente, e por que aquele age assim? Por que aquele pratica isso? Por que aquele que diz que é, anda fazendo isso? Por quê? Por quê? Porque você como crente, você como servo ou serva de Deus, acha por bem sair da sua casa e vir para um lugar, se retirar da sua casa, vir para esse retiro espiritual, ao invés de, quem sabe, fazer uma programação, e estar em um trio elétrico gospel, estar na avenida para anunciar. Vocês deveriam fazer isso. Aí eu lhe pergunto, essa é a primeira e única e última oportunidade da igreja demonstrar a diferença? Essa é a única oportunidade que a igreja tem de propagar o Evangelho? Essa é a única oportunidade que você tem para mostrar que você é santo, que você é separado, que você faz a diferença? Essa nunca foi e nunca será. Você tem 365 dias para permanecer sendo sal da terra e luz do mundo. Quando você se abstém, é porque você quer ser. Não é querendo demonstrar, é querendo ser diante do Senhor. E Ele te dando força e graça para você ser sal da terra. Porque quando Jesus escreve o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, Ele diz: se o sal for insípido, para nada presta. Se o crente não se abstém, para que levar o título de crente? Se o crente não tem uma vida pautada na palavra, para que ficar se enganando, sendo rotulado como um crente gospel, como alguém que é diferente? Não, porque eu não sou um santarrão, eu não sou santarrona, eu sou esse crente livre. Mas livre em que sentido? Em que sentido? É livre para pecar? É livre para viver uma vida cristã diferente ao seu modo? Nos padrões humanos e não bíblicos? Eu sou livre. Então, é porque você não leu a epístola de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Que nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião o quê? Eu vou usar da liberdade, eu sou livre. Mas eu sou livre para dar um mau testemunho? Eu sou livre para agir do jeito que eu quero e que acho? Porque intitula alguém que quer uma vida de retidão, um compromisso com a palavra, quer cada vez mais se aproximar do Senhor. Eu tenho essa pessoa? Não, essa pessoa é desequilibrada. Não, querido. Eu não só tenho um carnaval para demonstrar que eu sou crente e que sou salvo. A todo momento eu preciso demonstrar que eu sou deste lugar apenas peregrino. Glória a Deus. Somos forasteiros. Não temos uma casinha estabelecida em um lugar que a gente sai, faz as coisas, volta, porque aquele lugar já foi consagrado, é a nossa morada e ponto final. Jesus voltando ou não, ali é a nossa morada, não. Lembra do que Jesus, próprio João escrevendo, João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também na casa de meu? Ele não disse aqui na terra, ele disse aqui na terra, pastor? Ele não disse aqui na terra, ele disse na casa de meu? Há muitas. Ele está dizendo, a sua morada não é aqui, o seu lugar não é aqui, estamos de passagem. Quando você compreende que você está de passagem, a sua passagem tanto pode marcar vidas como deixar rastros. Mas a sua passagem está marcando vidas ou deixando rastro? Você já ouviu alguém comentar? Ah, fulano, aonde passa, deixa o rastro. Mas o deixar o rastro não é coisa boa. Passou e deixou alguma coisa de ruim. Um mau exemplo. E o que é que nós estamos sendo diante dessa sociedade? Estamos nos abstendo ou estamos cada vez mais nos aproximando? Porque quando o texto grego, quando fala da concupiscência, não está ligado simplesmente ao significado prazer carnal, no sentido sexual. Esse termo é um termo abrangente. Todo e qualquer prazer carnal, aí você vai para Gálatas 5,19. Você vai ver lá os desejos da carne, as obras da carne. Você vai ver que as obras da carne, Paulo está dizendo, olha, é sexo, é se deitar, é se prostituir, é fornicar. Não! Ele pega num significado abrangente. Inveja, porfia, emulações. E aí muitas vezes achamos que simplesmente nós devemos nos abster dos prazeres, dos desejos carnais. De estar com alguém, de se deitar com alguém, não. Tudo aquilo que é contrário à palavra e que leva você a pecar. Pecar é transgredir. Quando te leva a transgredir, são desejos carnais. E Pedro diz, abstenhai. Abra mão. Ele chega ao ponto de descrever que as perseguições, que tudo que nós estamos atravessando, jamais será um motivo de nos fazermos retroceder. Ou perdermos aquele lugar que está já proposto para cada um de nós. Mas ele diz, amados, eu vos escrevo. Eu quero orientar vocês. Uma coisa eu aprendi. Nunca você vai ver alguém estar de pé para ensinar se nunca quis se assentar para aprender. Diversas vezes Pedro, Tiago, João e todos os discípulos estavam assentados para ouvir quem? Jesus. Glória a Deus. Ele ouvindo o mestre, que é o maior referencial da igreja, e que nos torna referência na terra, porque ele foi para o Pai. Ele nos deixou aqui como peregrinos e forasteiros, para sermos diferentes. Sermos diferentes no falar, no proceder, no agir. Já foi mencionado aqui em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. E o quê? E murmurem contra Deus? Não! E glorifiquem a Deus. Ou seja, quando você tem boas práticas, quando você tem um bom exemplo, um bom testemunho, você leva pessoas a glorificar ao Deus que você serve. Glória a Deus. Ao invés de dizer, ser crente igual a ele, Deus é mais. É dizer, no dia que eu for crente, eu quero ser igual a ele. No dia que eu tomar a decisão, eu quero ser igual a ele. Ah, porque ela é crente, a bobinha? Não. Porque ela aprendeu com Jesus. Jesus sendo o Senhor. Ele em momento algum abriu mão
das humilhações, de toda qualquer adversidade, todo qualquer problema que vinha contra ele, para mostrar que ele era filho de Deus. Não. Se pensar em tocar em mim, eu vou fazer uso do poder. Se eu rogar ao Pai, 5 anjos. Se eu chamar um, já estrago. Convoco os 5 e acaba a festa. Não. Eu tenho que passar para ser exemplo. Será que Jesus, dentro dele, os atributos do Pai, tendo a divindade, o poder, a graça, embora ele abriu mão e veio à terra, habitou entre nós. Ele abriu mão, não foi? Em toda a sua glória. Mas ele poderia muito bem. Se não, eu abri mão. Mas se eu abrir a boca, acontece. Se eu pedir ao Pai, se eu rogar ao Pai, acontece. Mas ele precisava ser exemplo para os seus discípulos. Porque ele sabia, ele tinha consciência que a obra que ele veio fazer na terra não era eterna. Ele como homem, ele iria vir, deixar o exemplo e voltar para o Pai. Mas observe que quando ele faz a convocação, ele não está convocando 12 teólogos, ele não está convocando 12 sábios, ele não está convocando 12 experts, doutores em santidade, em divindade ou no que você pensar. Não. 12 homens falhos,